Primeiramente, se pudermos fazer um diálogo, não um monólogo, se vocês tiverem experiências, tiverem coisas para compartilhar, por favor, interrompam. Nosso estudo não tem pressa. Não tenho pressa de atropelar o conteúdo. Eu tenho vontade de compartilhar com a igreja esse desejo da presença do Espírito Santo de Deus, esse desejo de revestimento de poder. Para quê? Nós vamos entender que o Espírito Santo ele é principalmente para a edificação da igreja, não é para a edificação de servo, não é para a aquisição de cargo, não é para obter superpoderes e operar em qualquer lugar, é edificação da igreja e glória do nome de Deus Pai Todo-Poderoso. Finalidade do Espírito Santo ter sido derramado sobre os filhos de Deus. Mas, para chegar ao Espírito Santo, para chegar aos dons, temos que tratar dos seus servos, temos que entender sobre a igreja primitiva e a igreja contemporânea. Irmão, por que o senhor acha que hoje não se vê tanta manifestação de dons? Hoje, por que o senhor vê que não tem tanta gente, como dizem os antigos, a mulher de copo que chega, põe a mão e põe todo mundo para correr, não tem aquele que ora e cura a enfermidade, não tem aquele que põe a mão sobre o endemoniado e expulsa de primeiro? Por que seria isso? Hoje a igreja é um pouco moderna, entendeu? Muitas igrejas fazendo as coisas do mundo para Deus. O Espírito Santo era uma Bíblia. Não há nunca mais. Antigamente, é igual minha mãe dizia, gente raiz. Vivia para Deus, buscava o Espírito Santo. Hoje, pessoas acham que o Espírito Santo da igreja só dentro da igreja. A partir de sai da porta para frente, igual o tolerador de ele fala, quarta-feira é um pouco. Então, fora da igreja é uma coisa, fora da igreja é uma coisa, dentro da igreja é outra. Você tem alguma opinião a respeito de por que hoje não manifesta tantos dons? A linha de raciocínio de vocês está completamente correta. O que acontecia na igreja primitiva, além deles terem tido contato direto com Cristo, mas não parou ali, ela se estendeu os dons, tanto que hoje ainda nós temos igrejas, temos pessoas com dons inflamados, temos ainda profetas, temos ainda pessoas com dom de cura, temos ainda pessoas com dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom de línguas, interpretação de línguas. Nós vamos entender o que é interpretação, não é tradução. O que é isso? Qual é a diferença? Porque não é, por exemplo, uma frase que eu sempre uso, lavar suja. Não tem uma tradução, senão seria ensinável isso. Ela é uma interpretação. Então é o Espírito que revela o coração daquele que interpreta línguas. Então tem ainda aquele que fala em línguas, que transmite do céu o Espírito Santo para a igreja, para uma pessoa. Ainda tem essa pessoa. Temos ainda aqueles que interpretam esses que falam.
interpretam profecias, interpretam desígnios de Deus para pessoas e para igrejas. 1 Coríntios, é 12, ele vem citar sobre todos os dons. Mas Paulo vem escrever mais à frente a respeito de que gostaria que todos vós falassem em línguas. Então nós temos que já começar a separar que o dom de línguas não está atrelado ao Espírito Santo necessariamente. Porque ainda que em Coríntios todos tinham os dons, nem todos falavam em línguas. Então não necessariamente ser batizado com o Espírito Santo significa falar em línguas. Mas aqueles que falam têm um regramento para eles. Qual que é? Se não houver quem interprete, que fale por si mesmo. Se você fala e não entende o que você está falando, ore para que interprete. Isso nós vamos ver na carta de Paulo aos Coríntios. Por quê? Porque volta no contexto até da pregação de ontem. Porque com a boca você fala uma coisa, só que o Espírito Santo ele leva nossos gemidos inexprimíveis à sua verdadeira vontade. Então, na hora que você está cheio do fogo do Espírito Santo, você está exprimindo a sua verdadeira dor, a sua verdadeira essência, a sua verdadeira necessidade de Deus, de Cristo, você está orando em línguas, você tem que entender o que você está falando. É muito bom falar em línguas. Melhor ainda se tiver quem interprete, e melhor também se a pessoa que estiver falando souber o que ela está falando. Porque é bom para ela. Porque diz que quem fala em línguas ele fica assim. Então, a proposta dos dons do Espírito Santo do estudo em nossa igreja, além do direcionamento do próprio Espírito, é que manifeste mais esse dom para que as pessoas não fiquem no raso. Por quê? Falar em línguas, profecias, são muitos dons. Nós temos vários outros dons. E não necessariamente porque você tem um, você vai ficar naquele um. Paulo diz para que nós busquemos com zelo os melhores dons. Ou seja, além do que você já tem natural, do que Deus te concedeu, do seu batismo com o Espírito Santo, você tem que buscar ele. Não é só, cadê? Você vai sentir no seu coração qual que é o seu primeiro dom. Fora que você pode buscar e orar por mais dons. Nós temos relatos dos mais antigos que tem que buscar, que já tiver essa experiência. Pessoas que oram 3, 4, 5, 10 anos por um determinado dom, mas que com perseverança alcançam. É possível você ter o dom e buscar outros. É claramente possível. Então, fora dos dons, eu vou passar agora os dons fólicos, nós temos classificação didática, tá? Tem vários teólogos que separam isso daí, mas eu vou seguir ali o que a Bíblia me diz que ficou mais fácil até para trazer para a igreja. Os dons do Espírito Santo para edificação e trabalho, diretamente o trabalho da obra de Deus ali, no trabalho com o povo, seria o trato de Deus com o povo dele ali. Nós temos dons de serviço e nós temos os dons de ministério, que são os cargos. É aquela pessoa que fala, você tem chamado para isso, tem chamado para aquilo. Mas e aí, como que é esse chamado? Quem que te convence desse chamado? Da onde que é que vem? Apertar com a Bíblia aí e ver Romanos 8,16, por favor. Primeiramente, também, abre aí 8,16. Por que nós sabemos que somos filhos de Deus? Por que nós merecemos qualquer tipo de graça de Deus? Nós achamos que temos qualquer parte com Deus. 8,16, Romanos 8,16, capítulo 8, versículo 16. Pode ler, 8,16. Mesmo Espírito testifica somos filhos de Deus. Lê de novo mais alto, por favor. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito
Santo é que convence a nós mesmos que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que nos convence que se nós morrêssemos hoje, nós iríamos para a glória. É o Espírito Santo que nos fortalece. E esse Espírito Santo está intrínseco em nós. Então é mediante esse direcionamento. O grande problema dos dons do Espírito Santo é que o resultado é tão grande que as pessoas acham que o processo é tão difícil. E o processo, na verdade, é simples. É busca, santificação, dom. Busca, santificação, dom. Busca, santificação, dom. Resultado, profecias, curas, mestres, pregadores, porque palavra de sabedoria é quando você tem uma situação para resolver, palavra de conhecimento é você ter uma interpretação, é você ter uma revelação de uma determinada situação, é clarear o que está obscuro. Então, o processo é simples: se entregar, aceitar, ouvir de dentro. Ouvir de dentro. O probleminha, o tratar de Deus para a aceitação desses dons. O tratar de Deus para a aceitação de dons. Você tem que aceitar, pedir confirmação para Deus e buscar. Dons de discernimento do Espírito. Problemático. Eu já tive um começo dessa tratativa. Não sei se vocês já tiveram isso. Está próximo de alguém e do nada você se sente incomodado. Muito incomodado. Muito incomodado. Quando eu comecei a trabalhar isso, ficava processo. E até nos últimos episódios eu fiquei muito nervoso. Só que Deus está o quê? Trabalhando para que você possa dar inclusive testemunho disso. E eu estou dando o meu a respeito do discernimento do Espírito. Deus já te revelou que tem alguma coisa errada com aquela pessoa, qual que é o próximo passo que você tem que fazer? Buscar entender o que é, né? Então eu ficava tentando afastar aquela pessoa. Ficava tentando sair fora dela. Trabalhar. Deus trabalhou nessa área. Grandes estragos. Afastei muita gente por causa disso. Tá errado. Buscava entender o porquê, o como, para quê. Isso tem revelação de Deus. Inclusive com revelação, sonhar e acontecer do mesmo jeito, do jeito que acontece, do jeito que acontecia, por exemplo, eu sonhava que o gasolina do lado está caindo, e assim, na hora que aconteceu eu lembrava, sonhei isso aí, Deus me avisou lá atrás, já sonhei em lugares assim, totalmente inóspitos, assim, de repente, estou lá naquele lugar, aí vem esse dom, essa a respeito do conhecimento, da revelação, é um dom que precisa ser tratado também. Porque às vezes Deus vai te mostrar alguma coisa, por meio de jejum e oração, você pode combater. Vai te mostrar alguma coisa muito bom, que por meio de jejum e oração você pode alcançar. Então, o processo de você lidar com ele, lidar com os dons, lidar com o poder não é fácil. A autoridade de Deus que está falando dentro de você. Não é fácil. E para você estar apto a entregar esse dom de Deus dentro de uma igreja, imagina o quanto que Deus não vai trabalhar mais com você. Para você estar apto para trabalhar dentro da sua própria família. Deus vai trabalhar em você. Só que isso vai exigir essa contrapartida sua, essa busca. Porque tem muita gente que, por exemplo, você vai falar uma profecia para a pessoa. O que acontece muito? A pessoa fica buscando mais. Deus só que mandou você dizer, olha, a porta que você está pedindo, Deus vai abrir. Deus parou aí, mas aí o profeta foi buscando mais. Não, do
jeito que você pediu, da forma que você vai trabalhar pouco, você vai ganhar muito. Se perdeu. Aí o que acontece? Dá errado a profecia. Ela vai até onde tinha que entregar, dá errado, você não vê acontecer aquilo na vida da pessoa, você murcha. O próprio profeta murcha. O próprio profeta murcha. Quando ele não vê acontecer, mas o porquê? Ele foi além. Coisas que às vezes você vai ter revelação e a pessoa não pergunta se é para falar. Porque às vezes Deus só está te mostrando um tratamento. Ele está tendo um tratamento, um feeling com você ali. Às vezes não é para falar para a pessoa. Às vezes você não precisa falar isso para a pessoa. Eu tenho testemunho até com o meu irmão Júlio, Thiago Júlio. Júlio um dia estava louvando na igreja e ele estava bem, estou com a balada, eu peço até desculpa que eu vou usar o nome dele, mas é um testemunho, eu contei para o irmão dele. E eu comecei a olhar o Júlio e eu senti no meu coração, você não sabe o que Deus tem com você. Tinha um determinado ente dele que estava afastado muito tempo da igreja. E ele ficava sempre cabisbaixo, estava louvando, mas estava bem cabisbaixo. Naquele dia, a pessoa que ele estava orando voltou para a igreja. Tinha necessidade de eu falar aquilo para o pé? Não. Tinha necessidade do meu entendimento com o Espírito Santo, da minha proximidade com Deus. Não ia acrescentar nada na vida do mas o Espírito Santo me acrescentou muito naquele dia, tá? Ela me confirmando as coisas. Então, essa tratativa de falar, de receber, de repassar, ela tem que ser muito sensível ao Espírito, obediente ao Espírito. Tá? Os tópicos que nós vamos trabalhar. Que é ser crente evangélico, que somos, qual o motivo de englobar tantas coisas, promessas do Espírito Santo do Antigo Testamento, promessas do Espírito Santo do Novo Testamento, que é o Espírito Santo, ou melhor, quem é? A pessoalidade de Deus, é divino, ele é Deus, qual a finalidade de habitar com os filhos de Deus, nos capacita para uma vida de boas obras, o batismo com água e o batismo com o Espírito Santo, esclarecidos na Bíblia. Esclarecimentos sobre o dia de Pentecostes, os acontecimentos no sentido descritivo, manifestações do Espírito Santo no sentido normativo. Isso aqui, acabou de entrar. A Bíblia, meus irmãos, ela tem passagens descritivas e ela tem passagens normativas. Tem passagem que ela descreve como aconteceu o processo, o livro de Atos. Ela está descrevendo ali como foi no Velho Testamento, livro de Juízes, são passagens descritivas. E nós temos cartas de Paulo, normativas. Elas nos delineam como executar a obra, como o Evangelho foi entregue para ser aplicado. Então, isso que nós vamos diferenciar os acontecimentos no sentido descritivo. Por quê? Porque o batismo do Espírito Santo ele só acontece depois do batismo das águas, na hora do batismo das águas, depois do batismo das águas, anos depois do batismo das águas. Que hora que ele acontece? Que hora que ele acontece, irmã Davi? Que hora que ele acontece? Por emoção. Por emoção. Aceita Jesus por emoção, desce as águas por embalo. Não, vai mudar, faz isso que vai mudar.
livro de Atos da Bíblia, nós temos pessoas batizadas no Espírito Santo antes de descer as águas, quando desceram nas águas, logo depois de descer as águas na imposição de mãos e tempos depois do batismo de João, quando Paulo chegou a Éfeso. Propriamente já estou dando a pista que é a igreja de Éfeso, que já tinha sido batizado nas águas pelo batismo de João. Quando Paulo chega, ele vem a batizá-los com o Espírito Santo, porque eles nem sabiam o que era. Então, sentido normativo, sentido descritivo, sentido normativo. A senhora acabou de explicar já. Necessidade de arrependimento. Não, é bom, gente, é isso que é participação. Participação, por favor. Arrependimento, entrega. Testemunho meu, a respeito de falar com Deus. A minha conversão se iniciou, a esposa orou bastante por mim também, mas o dia que Deus me alcançou, eu estava saindo do serviço, trabalhava de segurança, já estava no meu serviço, mas eu fazia os bicos de segurança. Eu estava chegando no meu carro, na hora que eu levei a mão na porta, veio uma voz que me disse: até aqui eu te conduzi, acabou, todas as suas fichas se esgotaram. Aí eu dei aquela parada, falei: ué, tem alguma coisa errada. Eu já estava recebendo convites da minha tia para ir na igreja e tudo mais, mas aquele dia eu ouvi de dentro. O problema é que as pessoas ouvem de dentro e não acreditam. Ouvem que tem que abençoar uma pessoa, ouvem que tem que repreender determinada pessoa, ouvem que deve fazer determinado ato, ouvem que deve se abster de determinado ato e não obedecem. Eu obedeci de primeira? Depois disso, falei: bom, é algo sobrenatural, tem que buscar um entendimento. Eu já tinha uma outra vida espiritual. Eu tinha abandonado ali. Comecei a ir na igreja, então. Até o presente momento, eu achava que eu não tinha direito de ser filho de Deus. Até o presente momento. Foi quando veio a palavra de Deus não faz acepção de pessoas. Eu falei: se Deus não faz acepção de pessoas, vai me aceitar também. Vou estudar a Bíblia. Li a Bíblia todinha, de capa a capa, mas não entendia nada. Boa parte, sim, algumas coisas são muito autoexplicativas, mas o sentido real mesmo, nada. E aí vai entrar o grande diferencial. Eu trabalhava com alunos no curso de soldados, e eu levantava sempre 4 da manhã, e todo dia eu continuo, apesar de não entender, todo dia eu lia a Bíblia. Insistente. Todo dia eu lia. Determinado dia eu estava numa passagem lá e eu não conseguia entender, eu estava bem perdidão. Eu fechei a Bíblia. E como disse, fechei a Bíblia e abri o coração. Falei: Deus, me ajuda porque eu sou burro. Me ajuda porque eu sou burro, o Senhor fala comigo que eu não estou entendendo. E ali foi uns 5 a 10 minutos de vamos rasgar o verbo. Vamos entender quem é quem, como que não é. Abre o Provérbios 16 aí, por favor. Terminando isso, tive vontade de tirar uma palavra. E após eu falar: Deus me ajuda porque eu sou burro, Ele me deu essa palavra. Provérbios 16, pode ler. O homem são preparações do coração, mas o Senhor a resposta da vida. Pode continuar mais um pouquinho. Todos os caminhos do homem são livres ao seu próprio, mas o Senhor desce o Espírito Santo. Terminado isso daí, que ao homem pode planejar tudo, e terminado que eu tinha acabado de dizer que eu era burro, eu falei: Deus, então o Senhor faz o que o Senhor quiser da minha vida. Fechei a Bíblia e toquei a minha vida. E hoje eu estou aqui. A partir do momento da obediência, a partir do momento da entrega, a partir do momento da mudança, depois desse mover, depois desse diálogo, desse tete a tete, desse rasgar com Deus, eu
eu comecei a entender, comecei a ter muito mais movimentos. A minha libertação, ao contrário, não foi sozinho, foi depois de 21 dias de monte. No 21º dia, fiz uma bagunça com o pessoal lá, mas Deus é maravilhoso, porque no último dia de monte eu fui liberto e eu recebi o dom também. Eu comecei a falar, aquela irmã está falando isso, você está entendendo? Aquela irmã está falando isso, está entendendo? Então Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. Só que eu sempre fui muito burro, mas não tão burro para questionar quem manda mais. Essa é uma parte do militarismo a qual eu agradeço. E a minha obediência tem me levado por caminhos bons. Logicamente a minha desobediência, porque sou falho, volta e meia, faz dar umas topadas. Mas é maravilhoso o processo, porque nós podemos auxiliar mais irmãos durante isso daí. Vaso que não está sendo moldado está longe da mão do oleiro. Então, passo para a proximidade com o Espírito Santo, com Deus, obediência e verdade, disposição, o que você realmente quer, entender quem é você na fé. E é por isso que eu começo com aquele primeiro tópico lá. O que é ser crente? O que é ser evangélico? O que é? O que é? O que diferencia eu, você, do padre, do bispo, do macumbeiro, do muçulmano? O que diferencia? O que nos diferencia? Qual é a sua real esperança? Qual é a sua real motivação? Nós acabamos de ler em Romanos 8,16 que é o Espírito Santo que testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então a nossa real motivação ela tem que ser: nós temos um único Deus, nós temos um Deus maravilhoso, que nós entregamos a nossa vida a Ele. Crente vem de crer, do latim credere. Todo aquele que crê em alguma coisa é crente. Muçulmano é crente. Todo mundo que crê em alguma coisa. Mas no dicionário Strong, no dicionário bíblico, está que crente é seguidor. Mas crente é qualquer um. Crente é qualquer um. Qualquer um que professa uma fé. Qualquer um que acredita em alguma coisa. E olha que os muçulmanos acreditam muito, porque os caras se explodem por causa da crença deles. Os caras desde pequenininho estão sendo doutrinados. Se você chegar e perguntar para ele o porquê ele é muçulmano, ele vai te dar um milhão de motivos diferentes do outro. Que o Deus dele é soberano, porque isso, porque aquilo. Então crente é qualquer um. Então, a Bíblia é sempre dita, né? Ela é inspirada por Deus, ela é atual, o livro mais atual de todos. Tiago 2,19. Crês tu na existência de um só Deus? Faz o bem. Até mesmo os demônios creem e temem. Qual que é uma crente? Resta saber quem é o seu Deus. Se esse seu Deus é seu Senhor. Protestante, linguagem que atravessou ali, né? Nós podemos dizer que desde o século X já tínhamos protestantes já, às vezes até um pouco antes, mas os relatos vêm ali do ano 1000 para cá, já da era depois de Cristo. Por quê? O protestante era todo aquele taxado como que não ia de acordo com a doutrina da Igreja Católica. Martinho Lutero, foi o marco, ele foi um marco especial. Martinho Lutero, ele foi um ícone do protestantismo, ele divulgou. Mas o protestantismo, contra as práticas religiosas da Igreja Católica, Tribunal de Inquisição do Santo Ofício, venda de indulgências, adoração a imagens, tudo isso já era alvo de crítica, sempre foi. O que aconteceu com Lutero? Ele teve um diferencial.
uma obra foi feita através daquele homem. Porque Martinho Lutero trouxe ali um fôlego a nível de mundo. Pode não ter sido o homem mais correto do mundo? Claro que não vai ter homem correto no mundo, porque existiu já está lá com o pai dele, está nos aguardando. Teve as falhas dele? Teve. Depois de Lutero, quem que nós vamos ter? O povo francês. Lutero era alemão, né? É por isso que veio falar no primeiro trecho, em torno do século XVI, era o desígnio alemão. Depois nós temos João Calvino, que era francês. Trouxe uma outra doutrina também, que dividiu um pouquinho ali o pessoal do Lutero. O que Calvino dizia? Que a respeito da sua fé, a preleção, os pré-selecionados só iam ser salvos aqueles a quem Deus escolhesse. Ou seja, anula a parte ali que Jesus propõe a todos. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se propõe como caminho. Ele diz que de maneira alguma lançará fora aqueles que o Pai atrair. Então, essa doutrina de Calvino, não vou debater aqui a respeito se está certo, se está errado, admiro muito ele, mas já dividiu um pouco o pessoal do Lutero ali. Logo em seguida vem Armínio, que era holandês, veio depois de Calvino. Armínio já veio com a nova filosofia, é para todo mundo, a salvação é para todo mundo, basta crer. Só que Armínio não durou muito tempo, por isso que ele tem às vezes menos livro. Só que a doutrina que ele apresentou foi mais aceitável, mais aberta. Ele ficou, se não me engano, 2 anos após esse estudo e a publicação dessa doutrina, questionamento a Calvino, e ele morreu. Então, o protestantismo ficou reconhecida como luterana, seja mais diferente, alguns argumentos luternos e outros protestantismo, ou seja, movimentos fora da Alemanha que reivindicavam pautas parecidas com Lutero, com algumas diferenças pontuais. A pauta comum em diferentes momentos foi reivindicar a centralidade das Escrituras e condenar o que chamavam de erros da Igreja Romana. Esse autor, a qual eu escolhi, ele trata da Igreja Romana, não fala da Igreja Católica. Ao estudarmos a Igreja Primitiva, nós vamos entender também o grande problema que foi a mistura de igreja e Estado. O grande problema que foi a mistura de igreja e Estado. Quando que na época dos judeus, os judeus utilizavam o Estado contra os cristãos. Vamos chegar ali em torno de 309, 310 ali, nós vamos ter Constantino, que era o imperador romano, que se converteu ao cristianismo, e ele liberou o culto ao cristianismo. Aí as forças meio que se equipararam. Em 389 nós temos Teodósio, mais o imperador romano. Esse, visto a movimentação do cristianismo, se converteu, permitiu e tornou a religião, o cristianismo, oficial romana. Problema, a igreja virou máquina de manipulação. Começou ali um dos grandes problemas. Por quê? Outorgava reinados, tirava reinados, colocava imperador, tirava imperador. E isso vai inclusive um dos próximos motivos do Evangelho. Passado hoje temos uma outra opção, o Evangelho. Por que do termo Evangelho? Evangélico foi um termo também, já tinha uma raiz ali na Alemanha, mas foi na Inglaterra que ele ficou mais conhecido. Quando o rei Henrique VIII, esse rei ele ficou em torno de 1500 a 1040 ali, na posição de rei da Inglaterra. Esse cara, ele casou com uma mulher, Catarina Aragão, e na época reis tinham que ter o quê? Filhos homens. Catarina só dava para ele filha, mulher, uma única filha. O que ele fez? Foi no Papa, igreja e reinado, tranquilinho, dividindo dinheiro, vamos juntos. Anula meu casamento. O Papa, não. Anula meu casamento, não. Anula meu casamento, não. Separou a igreja do Estado. Já tínhamos dentro da Inglaterra os
Os evangélicos, que eram contra a igreja do Estado, eles eram a favor do evangelho verdadeiro de Cristo. Nasce então uma terceira igreja, a igreja anglicana. E aí vira uma perseguição, a guerra dos três: igreja anglicana, evangélicos e igreja romana, disputando. Então o termo evangélicos, ele nasce na Inglaterra e se propagou mais ainda porque esses evangélicos tinham mais carisma com o povo, porque a igreja do Estado fazia o quê? A mesma coisa da igreja romana, oprimia, queria captar fundos e dominar o povo. Era isso que a igreja do Estado queria. O que a igreja de Roma queria? Manter o povo sobre a rédea, para repassar para os reis essa autoridade e eles se manterem equilibrados. Então esse foi o nascimento do termo evangélico, nasceu na Inglaterra. Cristão. Esse termo cristão, ele nasceu dentro da Bíblia. Ele é bíblico. Cristão, a palavra cristão vem do grego cristianos, pequenos cristos, mas ele vem antes, lá de Isaías. Esse termo se originou na palavra grega Christus, que por sua vez tem a tradução original hebraica Messiá, que significa ungido, Messias, escolhido. Assim, a origem da palavra Cristo é do hebraico, que significa povo ungido. Na utilização pelos romanos, provavelmente tinha finalidade de zombar os seguidores de Jesus em Antioquia, pois eram chamados de pequenos cristos. Embora seja provável que pretendia ser uma ofensa, o voto é realmente uma honra, pois indica que os discípulos estão se assemelhando a Cristo em seu viver. Então, Cristo, o nome de Cristo, Jesus Cristo, ele surge de Jesus, o Messias, Jesus, o ungido, e passam a chamar os seguidores de Cristo de cristianos, pequenos cristos. Eram chamados também de parabolanos, eram chamados de aceita do caminho, porque Jesus se avocou como caminho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esses eram os nomes principais que eles eram chamados: cristianos, pequenos cristos, aceita do caminho e parabolanos. Em Atos 26, o rei Agripa diz a Paulo: por pouco não me persuades a me fazer cristão. Porém, não se sabe ao certo se o rei estava sendo sarcástico ou sendo verdadeiramente quase acreditou no Paulo. 1 Pedro, o apóstolo diz: aqui fica claro a forma que eles zombavam os romanos. Entretanto, se sofrer por um cristão, não se envergonhem disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome. Verificamos que ele usa uma linguagem provocativa. Se sofrer como um cristão, hoje nós falamos que sofrer como um cachorro, né? Então era uma linguagem pejorativa que eles utilizavam. Não era para enaltecer o nome de Cristo como cristianos, era para pejorar o nome de Cristo. Não no sentido real da expressão, porque sofrer como um ungido significa que seria iludido de honra. De acordo com a teologia cristã, o significado da palavra cristão é seguidor de Cristo, isto é, Jesus. Irmãos, então só para ficar claro, crente é crer em alguma coisa. Na denominação dos dicionários bíblicos, ou na nossa fala comum, crente somos nós. Isso foi aderido, mas a origem da palavra qualquer é crer em alguma coisa. Evangelho, o que é? Aqueles que seguiam o Evangelho. Evangelho, aqueles que creem no Evangelho. Está errado? Não. Crente está errado? Não. Cristão está errado? Não. Não importa como você se chama, o que importa é quem é teu Deus e como você reconhece Deus. Mas, pela Bíblia, como então nós nos chamamos? O que somos? Crente, evangélico ou cristão? Cristão? Também, Pedro deu essa pista, né? Pedro falou isso. Então que sejamos reconhecidos como motivo de honra. Santos, separados. A palavra santo no hebraico tem sentido de cortar, em grego separado ou separado, diferenciado ou diferenciado. Não nos amoldamos a este mundo. Neste contexto, a palavra santos não quer voltar ao sentido de idoneidade pura e moral, mas sim daquele que decide e adota a postura de separação deste mundo e do pecado. 1 Coríntios 15,
Vai ser fácil falar isso para os outros na rua? Não, mas você tem que estar apto para se entender. Você tem que saber o que é. Mas é crente, não sei o que, você pode ser crente, mas é separado, dedicou a vida para Deus, entregou o processo da sua vida para Deus, entendeu que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador. Você é separado para a glória. Você se separou do mundo, ou você está caminhando ali juntinho com Ele? É separado? Não é? É misturado, junto e misturado. Hoje a ideia é junto e misturado, né? Não, a igreja tem que trazer jovens, a igreja tem que trazer, a igreja tem que continuar sendo igreja. A igreja tem que continuar sendo igreja, infelizmente. Porque já foi escrito várias vezes que iria, por conta da multiplicação da iniquidade, o amor iria se esfriar. Por conta da multiplicação da corrupção moral, a igreja não está se tornando atrativa, ela está se tornando ponto de arrecadação, isso sim, para muitos, em muitos lugares. Essa semana eu estava acompanhando uma audiência pelo Instagram, eu estou vendo Roma de volta à tona. 2 pastores, pelo jeito conhecidíssimos, um deles inclusive já pregou em mais de 40 países, disputando, porque o pastor chamou a pastora de estelionatária espiritual. Ela dizia aos fiéis que se você tem 30, 40 anos, faça um Pix que Deus vai te abençoar, o Pix do valor da sua idade. E ele, como pastor, se levantou e disse: você é uma estelionatária espiritual. Foi levado ao fórum por denunciação de calúnia. Ele intitulou ela um crime, ele imputou a ela um crime. E nós estamos vivendo isso. Ele? Eu entendo que não. Só que, o que é o grande problema hoje? É que se você falar a verdade na igreja, as pessoas levantam e vão embora. A pessoa levanta e vai embora. A pessoa vem na igreja, Deus não falou comigo. Ah, meu filho, é culto, é adoração. Você vem para adorar, tu não vem para receber nada não, meu filho. Você é servo. Estão vivendo, vem para a igreja para receber a bênção. Na hora que recebe a bênção, a primeira coisa que ela faz é perder o porta da igreja. Não, quando você põe uma palavra de confronto, de correção, as pessoas começam a perguntar quem vai pregar no próximo culto. Quem que vai pregar no próximo culto? Quem vai pregar no próximo culto? Acontece isso. Então, independente se você se chama de crente, de evangélico, de cristão, seja santo, seja separado, seja ciente de que Deus é na sua vida. Isso. Não importa como você se intitula. Não estou falando que está errado em alguns termos. Só que se alguém questionar, agora você pode dizer qual que é o origem disso daí. Ah, mas fulano é crente, faz coisa errada. Qualquer um é crente. Qualquer um que acredita. Se ele acreditar no inimigo, no adversário, ele é crente. Mas ele é escolhido por Deus, ele é separado por Deus, ele vive para Deus. E a pegada é diferente, viu? Como é interessante saber algumas coisinhas, é bobeira, mas é uma defesa. Fulano é evangélico, mas não é mulher, não sei o quê. Então, ele se diz evangélico, mas ele é separado para Deus, ele não dedicou a vida dele para Deus. Se ele está nesse caminho, ele não está nos caminhos de Deus. Ele pode se arrepender, ele pode voltar para os caminhos de Deus, porque Jesus pode perdoar ele, mas ele pode se intitular como quiser, mas separado para a glória de Deus ele não é. Nesse contexto, a palavra Santos não quer voltar para a lista aqui em Levítico. Poucos temas para falar disso aqui. 27. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 20:26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para seres meus. Ele separou o quê? Só os israelitas? A aliança, a promessa, ela é mediante o quê? Sangue ou mediante promessa? Mediante nacionalidade ou mediante promessa? Mediante promessa. Mediante a promessa.
Quem recebe a promessa, guarda no seu coração, vive a promessa, tem o direito de ser chamado filho de Deus. João 1,13. A todo aquele que recebe tem o direito de ser chamado filho de Deus. Levítico 11:45. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito. Aqui é a colocação: eu que vos libertei, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, ele lembra esse texto, que vai dizer: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O que é isso aqui? Um lembretezinho para as pessoas que vêm para a igreja com a vida arrebentada. Não que tenha obrigação com a pastora, com o obreiro, com nenhum aqui, tem obrigação é com Deus, porque Deus dá restauração, Deus abre porta, Deus faz um mover na vida da pessoa, coloca a roupinha nova ali, o que ela faz? Ela é ontem no altar, é a porta que se revolve, volta à lama, e o pão que torna o vômito. E o que acontece com a pessoa quando ela está limpinha, a casinha está varridinha, e ela torna? E ela volta. 7 espíritos. Aquele que saiu volta com outros 7 espíritos. Piora a vida da pessoa. O que acontece quando a pessoa fica nessa brincadeira de estou na igreja e estou fora, estou na igreja e estou fora, da autorização do coração? Paulo cita um trecho desse daí, a respeito da cicatrização, da cauterização. Você passa a chegar ao ponto de não se arrepender mais. Romanos tem um trecho dolorido, já rodeei várias vezes para pregar ele, mas o Espírito Santo é muito sábio, não me deixa pregar ele na igreja. A respeito de que é impossível aquele que conheceu os caminhos de Deus se tornar, que você estaria crucificando Cristo novamente. Uma palavra dura. Sabe uma outra coisa que ele tem? Nem tudo que é bom vem de Deus. Quando Cristo foi tentado no deserto, ele estava com fome, sabe? O diabo falou para ele: olha essas pedras de fome. Ele estava com fome, é uma coisa boa. Queria aquilo dali. Quando o diabo não conseguir te parar, ele vai tentar adiantar o seu processo, uma coisa que está por vir, para te fazer tropeçar. O famoso queimar a largada. Direcionamento, oração, busca. Confirmação, essa proximidade com Deus, não vem de Deus. Ao contrário, eu creio que agrada a Deus. Fala, não, você está aqui, não, ele está me obedecendo, ele está buscando entender se isso é real. A grande dificuldade é nós nos despirmos do nosso orgulho e às vezes da vontade tão grande de ter aquilo que nós não apresentamos a Deus a nossa vontade. Você às vezes quer tanto alguma coisa, você não tem coragem de apresentar a Deus essa vontade.
Eu vivo brigando com a minha senhora por causa de um motivo. Hoje eu estou trabalhando interno, mas eu quero voltar para a rua, eu gosto. Aí, toda vez que eu falo para Deus, se for da tua vontade, então, silêncio. Sem brincadeira, a respeito dessa apresentação, mais um testemunho em particular. Quando eu saí do curso de formação de soldados, havia vários lugares. Eu sempre tive a bênção também de ter portas abertas para mim. Tinha vários lugares. Eu falei, Deus, se for da tua vontade, eu quero ser convidado. Eu quero ser convidado. Fui convidado para 2 lugares. Eu falei, Deus, já incomodei um pouquinho, mas se não for por nada, assim, coloca eu no lugar. Já convidou, já que surgiu 2, me coloca no lugar. Me direcionaram para um determinado lugar. Dentro desse lugar eu consegui muita liberdade de trabalho. É fácil? Não. Mas toda vez que eu peço para Deus para confirmar a minha saída, é silêncio. É silêncio. Então, é uma coisa que eu queria sair? Mas se Deus não falou nada, a resposta dele não. O silêncio dele para mim não é a resposta. Esta igreja, o pastor Marlon não está aqui, mas pastor Marlon, o Luiz e Gabriel, esta igreja, quando nós saímos do ministério, falei para Vanessa, aliás, eu não cheguei a falar para ela, contei depois, nós visitamos pelo menos acho que 5 igrejas, né? Eu falei, eu quero ser convidado, eu quero chegar no lugar, a pessoa nem falava assim, fica com nós, eu estava esperando isso, fica com nós, volta aí outro dia. Ninguém chamou, pai. Ninguém chamou. Cara, tá ruim, isso não falar, mas tá ruim o negócio, pô, não quer jeito não, ninguém chama. Estou lá no meu serviço, ligou pastor Marlon e os outros obreiros. Foi lá no batalhão, essa igreja nos colocou no fundo do batalhão do quiosquinho lá, porque chegou lá e falou, irmão, vamos assumir a rédea. Eu falei para o bispo Natan, tal, vamos tocar. Olha a confirmação de Deus. Tinha um monte de porta aberta. Eu poderia tentar ficar em qualquer igreja, mas eu pedi para Deus uma confirmação. Eu falei, eu quero ser convidado. O cara foi me convidar lá. Olha a confirmação de Deus. Olha o diferencial. Mas tem muita coisa que eu ainda erro. Apesar de tudo isso daí, eu não peço confirmação para determinada atitude. O que dá? Dá ruim. Dá ruim. Mas é muito bom esse feeling com Deus. Eu tenho certeza que, contando o testemunho, vocês têm a experiência de vocês também. Vocês estão lembrando de alguma coisa aí, alguma confirmação, alguma coisa que você pediu para Deus e veio em cima, daquele jeitinho. Então repita isso mais vezes. Não para. O processo é doloroso, mas é muito bom. Qual o motivo então de nós englobarmos tanta coisa assim, desde o começo, desde o início, para saber o que é crente? Depois nós vamos falar de igreja primitiva. Por que é o motivo disso aí? Tudo que nós iremos está falando mais à frente é do Espírito Santo e dos dons. Mas se você não souber como que a igreja se firmou, o que é o Espírito Santo, para que serve, de que servir os dons, você vai acabar falando igual no tópico que nós vamos ter lá na frente, mau uso dos dons. Então é melhor que você cresça na rocha, que você cresça no direcionamento correto, sabendo o que é. Porque hoje agora você já tem como se defender a respeito de que é ser filho de Deus. É você se separar, não é só meramente dizer eu sou crente. Deus é separado. Então tem pessoa que não é filho de Deus? Sim. Por quê? Porque só tem direito de ser chamado filho de Deus e que recebe Jesus como Senhor e Salvador, que é filho de promessa. Bom, é doloroso? É. Pior é chegar lá e falar, não está na lista, o seu portão é aquele elevador que vai descer. Então, é por isso que nós vamos tentar firmar esse conhecimento. Se vocês tiverem mais temas durante o estudo, tragam, a gente acrescenta, sem problema algum. É então uma ideia de que não podemos ter ensinamento
crescimento da igreja é a história da própria igreja, para que chegamos então à conclusão de que Deus foi, é e sempre será o mesmo. Contudo, homens têm em nome do Evangelho distorcido e excluído temas de cunho salvífico, incluindo temas de condenação dentro da igreja. Essa partezinha final aqui, eu gosto desses ditames, que a pessoa grava. Evangelho, grava isso. O que é o Evangelho? É tudo para eu, tudo eu, Deus nada, eu tudo. O servo vai tudo, você vai merecer, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter emprego bom, sua mulher vai ser mansa, humilde, seu marido vai ser uma mão de doce. Evangelho. Agora não. Evangelho. Distorcido e excluído temas de cunho salvífico. Não se fala de salvação hoje quase nas igrejas. Não se fala hoje de salvação. Os tempos de palavra têm se diminuído. Tem diminuído de 1h30 para 1 hora, de 1 hora para 40 minutos para meia hora. Fala-se de tudo quanto é tipo de evento, apresentação disso, apresentação daquilo. E o que salva de verdade, o que tem efeito, o que é a espada que penetra até a medula e divide os ossos, o que é? A palavra. O que vai nos separar, o que vai nos dar as vestes brancas, a nossa apresentação para Deus é a obediência à palavra de Deus. Não tem um evento mais lindo do mundo, não tem a melhor coreografia, não tem o melhor discurso humano do mundo que tenha qualquer efeito perante Deus que uma leitura da palavra. É por isso que eu agradeço muito a oportunidade de estar guiando junto com o pastor Marco. Por quê? É um homem que gosta de Bíblia, leitura de Bíblia. A gente perde muito tempo lendo Bíblia. Se você sair daqui e falar ali uma pregação, tanto minha como do pastor Marco, você não sabe o que é, mas pelo menos você vai lembrar o título da Bíblia, porque eu vou falar ele 1000 vezes. Se você tiver interesse, você vai chegar na sua casa e você ainda vai ler, e vai entender e vai compreender. Porque nós não distorcemos palavra para agradar ninguém. E isso é o necessário. A palavra. Entregar a palavra para a pessoa. Entregar a palavra. As pessoas hoje têm medo de falar para a pessoa: olha, o seu comportamento é esse, mas a palavra diz isso. Ah, mas olha, a palavra diz isso. Diga com Deus. Com medo. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos estar preparados. Está errado. Eu li errado. O apóstolo Pedro nos ensina que devemos estar preparados para responder qualquer questionamento, mas antes disso, para que sejamos zelosos do bem. 1 Pedro, capítulo 3, do 13 ao 17. Ora, quem vos fará mal se sois zelosos do bem? Todavia, ainda que venhais a sofrer porque viveis de justiça, sereis felizes. Não vos atemorizeis, portanto, por causa de ameaça, nem vos alarmeis. Antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Foi a primeira pergunta que nós fizemos aqui. Por quê? O que é que você tem na sua fé? Qual é a sua esperança? Por que você tem Jesus como Senhor e Salvador? Por que você crê num Deus único, onisciente, onipresente, onipotente? Por quê? Se alguém me perguntar isso, eu vou dizer claramente: vida eterna. Vida eterna. Porque se esse não estiver na sua cadeia, no seu tópico, seguido de porque ele me amou primeiro, porque ele me reconheceu como filho, mesmo eu sendo todo errado, porque ele enviou o seu filho, porque ele se sacrificou por mim, seguido por isso, não vai dar certo a caminhada com Cristo, porque no meio vai ter o tropeço, no meio vai ter a decepção, e vai ser o crente nem dentro da igreja, nem fora. É o que senta, cruza o braço e fala: beleza, vim no culto essa semana, semana que vem estou de volta, bateu o cartão, passar o dedinho. É isso.
que vai acontecer. Se a pessoa não entender, se ela não for apta para defender, se o Espírito não testificou para ela, para o Espírito dela, que ela é filha de Deus. Então Pedro, ele diz que nós temos que estar aptos para responder a qualquer ato que esteja proposto. Qualquer pessoa que nos questionar quanto à esperança que é em vós, contudo, fazer isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de vivermos em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias, porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Vão dizer que tu é um crente tonto? Porque está sofrendo, porque está passando uma prova, porque está num perrengue danado e está dando glória? Claro que vão. Mas quando não há crítica que resista à persistência, porque vai chegar uma hora que a pessoa vai falar, não é possível. Da onde que essa pessoa tira tanta força de passar tanto sufoco, de passar por tanta coisa, e está adorando, está vivendo, e olha o que Deus tem feito na vida dessa pessoa. O grande problema, meus irmãos, é que no meio do olho do furacão nós enxergamos pouco, mas ao parar para refletir o nosso contexto, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Cristo me tirou. Às vezes eu esqueço de uma reclamadinha da vida, claro, com certeza, todo mundo faz isso, quer coisa melhor, mas isso faz parte da carne, a carne luta com o Espírito. Mas se agora parar, refletir o que Cristo fez e operou na sua vida, que Ele opera dia após dia, as experiências que você tem com Cristo, em muito irão superar qualquer possibilidade de dor, de tristeza, de covardia, porque as experiências com Ele são muito maiores, muito maiores. Nesse contexto, peço que se questione o que é certo ou errado da igreja, o que é da Bíblia e o que é usos e costumes, o que posso estar fazendo que realmente agrada a Deus e o que estão aplaudindo aqui, mas é reprovado por Deus. Estou falando dessa igreja? Não, estou falando no contexto amplo. Está me falando para julgar igrejas, para julgar pessoas? Não. Estou falando para você reter o que é bom e tirar o que é ruim. Vamos ser mais claros agora. Não se engane, pois que de forma alguma estou instigando desobediências e lideranças por Deus constituídas, mas sim que vós sejais conhecedores e auxiliadores destes. O irmão veio de um ministério, veio de um ministério, veio de um ministério, veio de outro ministério, e muita coisa boa e muita coisa que não servia. E não propagarei isso. Saber o que é certo e o que é errado é obrigação nossa. Saber o que é certo e o que é errado é obrigação nossa. Não propagar ainda essas coisas erradas, mais ainda. Quando nós questionamos um determinado lugar aí, por que acontecer determinadas coisas, por causa do ministério. O ministério está acima da Bíblia, está acima de Deus. Não dá. Tem coisa que não dá. Não dá. Se a coisa errada, certo? Quando você está no lugar, as coisas erradas acontecem. Lembra a respeito da pregação de ontem, a respeito do seu histórico de vida? Eu prego para homens que me viram no passado. Tento apresentar o que Deus fez na minha vida. Você deve entender um pouquinho de mecânica a respeito de termômetro e termostato. O termômetro, ele varia de acordo com o ambiente. O termostato controla o ambiente. Por mais que as coisas aconteçam erradas, você não pode deixar isso apagar a luz que existe em você. Você tem que levar a luz para aquele lugar. Você
tem que ser o diferencial. Se está acontecendo coisa errada, você tem que mostrar o diferencial. E quando as pessoas veem você sabe, você viu, já vai cair a mostrar a diferença dos outros, que ali naquele local não tem nada acontecendo coisa errada. Quando elas veem que você levantou, as outras que estão lá dentro dessa previsão. Não só levantar, como permanecer fiel. Não só como levantar. Porque Deus trabalha de várias formas. Várias formas. Nós vimos o exemplo de Paulo, que ele queria ir para a Ásia. Talvez ia ser muito mais tranquilo na Ásia, ele ia fazer um sucesso danado lá. Mas Deus tinha um outro propósito para ele. Levou ele para um lugar onde ele foi surrado, preso. Mas nasceram 12 igrejas. Não sei se o senhor está falando de uma vida pessoal, uma experiência particular, mas eu te digo que em qualquer lugar que o senhor estiver, a luz de Cristo tem que aparecer. As trevas têm que retroceder diante de Deus. E se o senhor não está tão à vontade a respeito do ambiente, peça a Deus para que ele entre com a providência dele, que seja para mudar o ambiente ou mudar o senhor do ambiente. É a confirmação de Deus que vai mudar, vai ser um diferencial na vida do senhor. Só não deixe se amoldar ao lugar, não seja termômetro. Aqui não. Eu ouvi de um cara, e ele nem evangélico, não é crente, não é cristão, ele é cristão, mas ele não frequenta o ambiente separado, né, como dizer. Um monte de gente reclamando do serviço, estou falando no meu meio. Ah, fulano faz isso, está ruim, não adianta fazer nada, está difícil, está aquilo. E esse cara está sempre trabalhando, e os outros criticando ele. E ele continua fazendo o mesmo serviço, com qualidade, no mesmo nível, na mesma intensidade. E a gente conversando lá, ele falou, cara, eu não tenho compromisso, eu não faço para agradar chefe, eu tenho um compromisso com Deus. Porque quem me abriu essa porta aqui foi Deus. Então não interessa o que fulano acha, se eu estou trabalhando a mais, se eu estou trabalhando a menos, eu tenho um compromisso com Deus. Porque se não fosse Deus abrir essa porta para mim, eu ia estar fazendo outra coisa lá. Então lembre-se, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, teu compromisso é com Deus, não é com o homem. Você é burro, você é tonto, você está perdendo. Aí, só que aí eu vejo, se a gente vai pegar na palavra, o que a palavra está falando? A gente não pode, a gente não pratica o bem. Então, se essas pessoas não podem colocar dúvida no nosso coração de quem somos nós em Cristo, eu tenho que saber quem sou eu em Cristo. Porque às vezes a pessoa vai olhar para você e não vai olhar para Deus. Então, se eu olho para essa palavra aí, eu tenho que saber quem sou eu em Cristo Jesus. Para essa pessoa não corromper o tempo. Porque senão eu vou olhar para as outras pessoas e vou falar, não, então eu estou errado. Eu tenho que ser bom para todo mundo lá porque eu estou errado. E na verdade, às vezes Deus te levanta dentro daquele ambiente para te mostrar que tem coisa errada que precisa ser consertada. E às vezes quando você se sobrepõe por bênção de Deus, o inimigo ainda vai se levantar contra você. Vai tentar tirar o brilho, o seu amor, aquela vitória. Ele vai tentar tirar aquilo que Deus te entregou. Deus já falou, quando o senhor vence no ambiente. Tive uma situação dessa. Teve
um negócio de uma premiação no meu trabalho. Eu tinha no meu coração, que eu ia ganhar aquilo lá. E eu ganhei. Irmão, mas foi um levante. Então, me falaram tanta coisa posterior a isso daí, que quase conseguiram me tirar a alegria que eu senti por ter recebido a bênção. Quase. Mas Deus é muito maior. Assim como Paulo, como eu disse, ele foi, fez o que era certo, ele foi para o segmento do Espírito, ele foi surrado, ele foi preso, ele foi expulso, e ainda assim ele foi capaz de dar glória a Deus, porque ele teve um olhar sistêmico, ele olhou além do si próprio, que a vontade de Deus está comigo, a vontade de Deus está comigo. Então, irmãos, eu não estou falando para questionar o pastor, para questionar a pastora, não. Estou falando isso aqui é intrínseco. Nossa, o que eu estou fazendo que desagrada? Porque eu tenho às vezes de vícios e costumes da minha vida como cristão que não está de acordo com a Bíblia. E que fazendo isso, você está agindo correto, se julgando, se analisando, se colocando em transparência, assim como Paulo chamou Deus para testemunha do seu procedimento. Nós temos que ter capacidade de ter tranquilidade de falar: Deus é minha testemunha, Deus sabe o que eu quero, Deus sabe o que eu fiz, Deus sabe aonde eu quero chegar, Deus sabe quem eu sou. E nos tornemos auxiliadores das lideranças. Então, vamos esvaziar a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos buscar de Deus direcionamento para o nosso proceder, fim de que na vinda de Cristo sejamos encontrados aprovados e que não percamos a nossa coroa. O que Paulo falou ontem a respeito da coroa em Tessalonicenses? O que é a nossa coroa? As pessoas que nós conseguimos alcançar para Cristo com a nossa coroa. Estar limpo, estar com vestes brancas quanto da vida do nosso Cristo para nos buscar para a glória. Isso é a nossa coroa. Aquilo que te desagradou no passado, não repita. Aquilo que te agradou, faça. Aquilo que faltou e está na Bíblia, multiplique teus esforços para que seja aplicado. Porque o Evangelho é uma luta constante. Vai dar para ingressar. Promessa do Espírito Santo no Novo e no Antigo Testamento. Um dos versículos mais conhecidos, que é citado no Novo Testamento, no livro de Atos, é o de Joel, a promessa do Espírito Santo no Antigo Testamento. Joel 2, 28 a 32. Então, depois desses eventos, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões, inclusive sobre os escravos e serviçais da época. Derramarei o meu Espírito naqueles dias, e farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra: sangue, fogo e grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, pois, de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião e em Jerusalém haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem Yahvé, o Senhor, chamar. A promessa é para um, para outro, para todos, para servos, para senhores. Essa carta, esse livro de Joel é também uma carta escatológica. Ela vem contar a respeito dos últimos dias. Se eu não me engano, ela tem 3 capítulos e 73 versículos. E ela vem falar a respeito dos últimos dias. E nessa promessa, em que será derramado para todos, mais ainda eu tenho certeza de que os dons do Espírito Santo não ficaram na igreja primitiva.
mas sim que nos últimos dias, igual nós estamos inclusive vendo o cumprimento de profecias, eles iriam eclodir, eles iriam mais ainda aparecer. Então a promessa desde o Antigo Testamento, ela não tem data de validade, ela não foi para um evento específico. No Antigo Testamento, durante o período antes de Cristo, ele sim, era para homens escolhidos, mulheres escolhidos, para fins específicos, mas a promessa é para todos, sem data de fim. Sem data de fim. Joel, quando recebe essa profecia, ele era o profeta da região de Judá e estava passando por uma grande crise, por uma grande seca. Então essa profecia veio para dar alento ao povo na época e vem dizer sobre os últimos tempos, o que iria acontecer. Então Joel entrega essa profecia de Deus, dizendo que derramaria o seu Espírito sobre todos. Isaías 44: agora pois ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi, assim declara Yahvé, que te criou e te formou desde o ventre, que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu. E Jesuá, eu não sou entrado aqui, o incorruptível, a quem escolhi, porque despejarei águas sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, a minha bênção sobre a tua descendência, e eles brotarão como grama, como salgueiros junto a águas correntes. Então, vem ali em Joel, vem em Isaías, e aqui ele vem. Nós sabemos que Isaías é um dos principais, é o profeta que mais vem falar de Jesus, né? Ele vem falar do Messias, daquele que iria tirar os pecados do mundo, daquele que morreria como um cordeiro mudo. Então, ele vem falando da derramamento do Espírito, alinhado com Cristo. Isaías 34, 32, 14 e 15. A fortaleza será abandonada, a cidade babilônica ficará deserta, a cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado no alto, o deserto não seja transformado em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Zacarias 12:10. Derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem traspassaram e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda de um filho mais velho. Essa dor da perda de um filho mais velho, nós temos no caso de Jó, nós temos no caso de Davi, quando perdem os seus filhos, rasgam as vestes e se humilham, de tão grande que era a dor. E tão grande será a dor das pessoas quando houver os eventos de Cristo. Tão grande, porque traspassaram o filho, chorarão por ele como quem chora a perda do filho, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. O Espírito nos convence do pecado e do juízo. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós entendemos o que Cristo passou, nós entendemos o que Ele fez por nós. Esse Espírito é o que nos convence. A água, o Espírito e o sangue é o que testifica a nossa salvação. Ezequiel 32:29. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano do Senhor. Ezequiel 39:29. Não mais esconderei deles o rosto. Isaías 44:03. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre sua prole e minha bênção sobre seus descendentes. Zacarias 12:10. E derramarei sobre a família de Davi, que está no anterior.
Isaías 63, 9 a 14. Em toda a aflição do seu povo ele também se afligiu, e o anjo da sua presença o salvou. Em seu amor e em sua misericórdia ele nos resgatou. Foi ele que sempre nos levantou e nos conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e seu povo. Onde está aquele que os fez passar através do mar, como o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo, que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, e dividiu as águas diante deles para alcançar o renome eterno, e os conduziu através das profundezas, com o cavalo em aberto, com o cavalo em campo aberto. Eles não tropeçam, como o gado que desce a planície. Foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiastes o teu povo para fazer para ti um nome glorioso. Essa passagem de Isaías vem a dizer a respeito do castigo que Israel recebeu. Porque quando chegaram à terra prometida, com o passar do tempo, tornaram-se desobedientes. Tornando-se desobedientes, o próprio Espírito lutou contra eles. Ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então nós vemos aqui o mover do Espírito Santo durante o exílio, durante a saída do povo do Egito. Nós vemos que o Espírito Santo, aqui nesse caso, agiu de forma a favorecer esse povo, como bem como para castigar, para cobrar. E assim nós voltamos ao propósito, que nem tudo que é bom vem de Deus, e nem tudo que é ruim vem só do inimigo, porque Deus castiga a todos aqueles a quem recebe como filhos. Porque se Ele ainda está tratando, é porque Ele tem assuntos contigo. Promessas do Novo Testamento. Promessas do Espírito Santo do Novo Testamento. O anúncio do arauto de Jesus. Quem que vem anunciar Jesus no Novo Testamento? João Batista. Há uma voz que clama em meio à terra desértica: preparai o caminho para o Senhor da estepe, aplanai uma vereda para o nosso Deus. João Batista então foi anunciado pelo mesmo profeta que mais anunciou Jesus, Isaías. O anúncio do nascimento de João Batista. João Batista foi filho de Zacarias, que era um profeta, um homem velho, que recebeu essa promessa no templo. E quando nasceu, João Batista nasceu o quê? Pleno do Espírito Santo. Ele foi o último citado na Bíblia que nasce pleno, o último escolhido para nascer pleno do Espírito Santo. Quem que vai ser o próximo ali a receber o batismo do Espírito? Quem que vai ser o primeiro a receber o batismo então? O batismo propriamente dito? Jesus Cristo. Então, o arauto de Cristo, João Batista, foi anunciado juntamente por Isaías. João Batista nasce então pleno do Espírito Santo. O anúncio do nascimento de João Batista em Lucas, no capítulo 1, 5 ao 17. Ele vai falar que ele é filho de Zacarias, que foi anunciado pelo anjo Gabriel, e a respeito da esposa de Zacarias, que era parente de Maria. Segue o texto. A convocação de João para o serviço, o último dos profetas ao modo antigo do Antigo Testamento. Em Lucas 3, versículo 2 e 3. Anás e Caifás exerciam o ofício de sumos sacerdotes. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor no deserto. Então ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, proclamando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados.
João, então, é o último a nascer pleno do Espírito Santo, o último a nascer escolhido, já dotado daquele dom. A partir de João, desde Cristo, tanto que Cristo disse que anseia por batismo que ele tem que passar, todos têm que buscar. João foi o último que recebeu esse dom natural. Deus colocou. Paulo foi escolhido, separado e mandou Ananias ir lá e orar por ele para que ele fosse pleno. João, então, é o último dessa descendência de que Deus pega e coloca. Agora tem que buscar. Início do ministério de João Batista. E naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. João tinha roupas feitas de pelo de cabelo e usava um cinto de couro na cintura. Alimentava-se com gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a província adjacente do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por João no Rio Jordão. E vendo que muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque vos digo que mesmo nestas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Alinhada com João 15, né? Todo galho que não produz é cortado e lançado ao fogo. Mas o principal de João Batista, ele pregava o batismo de arrependimento. Há um questionamento a respeito de João Batista, tanto que os judeus respeitavam ele, porque quando intimam Jesus para responder com que autoridade ele exercia, ele pergunta a respeito de João, se João exercia com autoridade de Deus ou não. E eles fazem o quê? Não respondem, porque eles tinham medo de João. Eles tinham entendimento que João era um verdadeiro profeta, porque eles diziam que se eles questionassem a autoridade de João, o povo iria avançar contra eles. Se eles reconhecessem que João estava certo, eles estariam destituídos da autoridade deles. Então eles respondem a Cristo: não sabemos. Então Cristo responde para ele de volta: então também não vou vos dizer com que autoridade exerço. Então João, ele vem pregando, ele vem pleno do Espírito Santo, pleno dos poderes de Deus, de nascimento, mas não opera desde o nascimento. Há uma coisa interessante entre João e Jesus Cristo: o tempo de amadurecimento de ministério, o tempo de processo, o tempo de aquisição de autoridade. Porque João, ele nasceu pleno do Espírito Santo, ele não poderia, a partir do momento que começou a falar, pregar. Por que ele foi convocado? Por que Jesus Cristo iniciou o ministério dele aos 30 anos? Tempo de amadurecimento, tempo de crescimento, tempo de tratativa, tudo no tempo exato. Um pleno do Espírito Santo, o outro com a natureza de Deus. Tanto que aos 12 anos ele se desprende de Maria e José, fica no templo discutindo com os mestres, e eles querendo saber quem que era o mestre dele, porque tinha dado tanto conhecimento para ele. Ou seja, aos 12 anos ele tinha capacidade de disputar com os mestres. Por que não? Simples o processo, mas ele trabalha, é uma preparação. Se Deus levou para o Batista ia preparar O caminho para Jesus. Se Jesus começa o processo de 12, aí já saiu fora do contexto. Poderia ser também. Mas ele poderia ter colocado João com 12 também.
Mas se ele for analisar, tudo é um contexto que Deus cria na vida da gente, entendeu? Se Deus trouxe João Batista para preparar a chegada do Messias, porque muita gente achava que João Batista era o Messias. Mas Outros achavam que era Elias. Outros achavam que ele era o Elias. Haviam vários questionamentos. Mas e aí? Como que é esse filho, essa natureza, essa necessidade de crescimento? Amadurecer mais, buscar mais, edificação. Porque Jesus já nasceu com outra sabedoria, né? Ainda nasceu com sabedoria, tanto que ele discutia com os mestres. Jesus cumpriu todos os ritos da lei. Aos 8 dias ele foi apresentado, circuncidado. José levava ele todo ano ao templo. Tudo era no tempo certo de Deus. Tudo era no tempo certo de Deus. E quando Jesus começa o ministério dele, ele vem quebrando paradigmas. Porque ele cumpriu toda a lei. Quando ele recebe e inicia o ministério, ele quebra o paradigma. Porque esses homens, eles eram chamados para seguir os mestres aos 13 anos de idade. E Jesus já tinha 30 e não tinha mestre nenhum. E Pedro? Foi chamado velho. Jesus vem, então, quebrando paradigmas, mudando. Porque antes, para ser aceito, para cumprir a lei, ele tinha que ter determinada idade, ele tinha que ter determinado tipo de conhecimento, ele tinha que ter todo um histórico. Com a vida de Jesus Cristo, ele traz que basta seguir a ele, negar a si próprio, tomar a sua parte na cruz. Tanto que quando ele chama Pedro já é velho, Pedro já é pescador, Pedro já é casado. Pedro não tinha mais 13 anos. Esse segue-me era dito para meninos de 13 anos. Na religião judaica, você vai ver aqueles homens do cabelinho ladinho, e eles caminham pelas ruas e os discípulos deles vão atrás dele, dia e noite. Eles vão viver com os mestres. E Jesus vem para quebrar isso. Que o caminho verdadeiro, que a aliança não é sangue, não é só ser israelita, que a aliança é da promessa, que o caminho é Ele, que a obediência deve ser a Ele. Então, o que aconteceu dessa necessidade do anúncio de Jesus, do ministério convocatório de João Batista para depois o convocatório de Cristo, foi o cumprimento de toda a lei para que nós pudéssemos ser então justificados. Houve todo o cumprimento do Velho Testamento. Aí o questionamento é, então por que os judeus anularam então o derramamento desse Espírito? Essa é a nossa pauta de fé. Essa é a nossa pauta porque nós acreditamos em Jesus Cristo. Porque tinha promessa. Ele cumpriu toda a lei, ele não queimou campo nenhum, ele não queimou largada nenhuma. Ele cumpriu tudo. Para nos justificar, para tirar o peso de nós, para trazer a autoridade de Deus para dentro de nós. Esse vai refletir. Então, esse início desse ministério de João Batista era respeitado. Essênios, se eu não me engano, é essênios. Haviam várias classes de religiosos naquela época, ainda que judaicos, adoradores de Yahvé. Tínhamos os zelotes, os essênios, tínhamos também os fariseus, que eram tipos de adoradores de Deus. Os fariseus eram doutores da lei, ensinavam a lei nas sinagogas,
eles se achavam donos do entendimento, assim como trouxe a igreja romana em parte posterior, que só eles poderiam interpretar a lei. Os fariseus avocavam para si: só nós entendemos a lei, vocês não entendem nada, a lei é nossa, nós dizemos quem é santo, quem não é, este animal serve para ser sacrificado, este animal não serve. Então os fariseus eram esse tipo, eram os religiosos. Os zelotes eram os mais agitados, eram os revoltosos, eram os que iam para cima dos romanos, atacavam os romanos, não aceitavam o governo dos romanos. Esses zelotes eram os mais revoltosos. E tinham os essênios, que era como vivia João Batista. João Batista é essênio porque eles não viviam no convívio social das pessoas, eles viviam afastados no deserto. Se vocês pesquisarem, deram um Google ali, vocês vão ver a respeito dos essênios. Tem caverna deles até hoje. A arqueologia tem ainda datado lugares onde eles viviam afastados das comunidades, e assim vivia João Batista. Então, desde aquela época já tinha divisão. A fé, o judaísmo era um só, mas dentro dele já tinham pelo menos 3 grupos aí. E tinham também os saduceus, que eram mais um grupo político. Os saduceus era mais político. Eles não acreditavam em vida após a morte e tal, mas eles gostavam de estar ali no meio por causa do poder, por causa do controle social. Então os saduceus, os fariseus, essênios e zelotes eram os tipos que tinham. E dentre esses, os espertos, conhecedores da lei, vendo que João estava falando a verdade, falou: vamos lá descer nessa água aí também, vamos cumprir isso daí. Não acreditava e acreditava. E aí? Esse João é o Messias? Esse João não é o Messias? Na dúvida, vamos lá, vamos ver o que dá. Acontece isso na igreja hoje? Vamos lá ver o que dá? Vamos ver se Deus muda essa vida mesmo? Vamos ver se Deus tira isso de mim. Não resiste ao diabo não para ver se tira. Deus vai te dar força para resistir, e o diabo vai te dar a tentação do seu ponto mais fraco. Ele vai tentar te provar de todas as formas. Então, eles procuram João e tentam se batizar. Recebem o batismo, mas olha como que ele trata eles: raça de víbora, quem que você ensinou a fugir da agricultura? Produzir sim frutos que mostrem o vosso arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode gerar filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, esse ministério de João foi o arauto de Cristo. João Batista anuncia que haveria outro batismo. Esse aqui é polêmico, nós vamos encerrar nele para que vocês meditem bastante. É bem simples, mas tem gente que confunde e dificulta. Mateus 3, 11 a 17. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Tem tradução que diz de atar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alguém tem uma tradução que está dizendo ovo? Alguma tradução? Irmãos, entendam uma coisa: a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, a Bíblia protestante em si, ela é aceita dos textos do hebraico. No hebraico, uma palavra significava uma frase inteira, e tem palavra que não coaduna exatamente no nosso ordenamento. Então, por isso tem diferença de uma Bíblia para outra. O grego, mesma coisa. Tem expressões de linguagem que só existiam no grego e que nas traduções podem ser expressas de forma diferente. O que não pode mudar é o conteúdo. Se está escrito ou na sua Bíblia, por favor, atenta para ela. Mateus 3, 11 a 17. É e com fogo. E com fogo. Pode.
E com fogo. E com fogo. O que é aquela Bíblia que ela traz do A NVI? NPH. Então, quanto mais tradução, tem umas partes que ela se aproximou do sentido real, tem umas partes que ela deu uma distanciada. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você for ler no hebraico, não é isso. Não é isso. Há várias interpretações. Basicamente no hebraico ela seria: o Senhor é meu amigo, de nada eu sentirei falta. Mas para ficar mais harmônico eles colocaram: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então assim, essa nova versão internacional atualizada, ela trouxe dessa forma. Pode olhar na tradução dela que ela vai estar dizendo: o Senhor é meu pastor, ou o Senhor é meu amigo, e de nada sentirei falta. Se eu tenho Deus, de nada eu sentirei falta. Então as traduções, ela mudou muita coisa? Não, mudou muita coisa. Mas assim, quem é o pé da letra, assim, de nada me faltará, ou seja, eu vou ter tudo que eu quero, mas de nada sentirei falta. Deus é o suficiente para mim. Tem uma diferença? Substancial, mas no geral não pesa tanto. Agora, uma diferença de E para O, isso pesa. Você está excluindo o outro. Isso pesa. Porque diz: ele traz a palha em sua mão e separará o trigo da palha, recolherá o celeiro, o trigo e queimará a palha no fogo e jamais se apaga. Então, logo, esse fogo é de purificação. A Bíblia traz dois tipos de fogo: fogo de purificação e fogo de juízo. Fogo de purificação e fogo de juízo. O fogo trazido pelo Espírito Santo não é desordem, não é bagunça, não é perda de consciência. É fogo de purificação. Essa purificação é você receber e obedecer o direcionamento de Cristo. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo habita em você, mais você quer obedecer, mais você quer a presença de Deus, mais você quer estar próximo, mais você quer estar limpo, mais você quer Deus na sua vida. Quanto mais você tem Espírito Santo, mais por amor você obedece a Deus e não por temor, ao ponto de chegar a fazer: não vou fazer isso, não é nem por mim, é porque eu vou magoar, eu vou entristecer o meu Deus. Essa é a purificação, isso é pureza, isso é fogo do Espírito Santo. É você amar tanto que você não vai temer, não vai ter terror, não terá terror, você terá tanto amor que você vai obedecer para não entristecer, porque nós vamos ver mais à frente a pessoalidade do Espírito Santo. Você entristece o Espírito Santo. Nós veremos inclusive a respeito dos dons, na carta aos Coríntios, que o espírito do profeta resiste ao Espírito. O Espírito Santo mandou isso aqui. O espírito do profeta resiste ao Espírito. Então a pessoa perdeu a consciência, a pessoa não sabe o que fez. Ora mais para buscar essa consciência, porque ele é justamente para isso, para trazer o ordenamento, trazer o direcionamento correto. Porque quando vem aquela bola de fogo enorme de poder, que você não está acostumado, quando você pega uma batata quente na mão, o que você faz? Pula de um lado para o outro. Então eu não estou de forma alguma recriminando, e não é a palavra de Deus recriminar que impede a noção ali em si, mas a orientação de Deus é para que tudo seja feito com ordem, com decência, com pureza, com direcionamento. Receber uma mensagem de Deus e transmitir ela vai vir pura. Só que o profeta tem vocabulário próprio. Como que você vai entender isso? A respeito do Velho Testamento e a respeito do Novo Testamento, vocês veem a diferença de linguagem? A palavra de Deus é a mesma, mas a linguagem não é diferente. A linguagem de Pedro sendo citado nos evangelhos não é a linguagem diferente do Pedro que ele mesmo escreveu na carta dele? Por quê? Porque houve mudança, porque houve crescimento. A linguagem do profeta, você vai receber a mensagem
Então você tem que receber, e não é. Essa mensagem, ela tem que ter direcionamento, essa mensagem tem que ter a purificação, ela tem que ser trabalhada no seu coração antes de cair para fora da sua boca. É o que nós tratamos agora no começo a respeito do discernimento do Espírito. Você sabe que tem alguma coisa que está errada com a pessoa, vai chegar na pessoa e falar: ô demônio, sai para lá. Como que eu vou proceder? Como que eu vou falar isso para essa pessoa? Como que eu vou traduzir isso para essa pessoa? Como que eu vou entregar? Alguém pede para você orar por alguma coisa e você tem um entendimento de que não vai dar. Você vai estar no meio da lata da pessoa e falar: não dá. Não é assim. Eu já tive experiência de orar por pessoas, até foi na época do outro ministério, acompanhava o ministro em alguns lugares, eu fui para orar por uma pessoa, pus a mão na pessoa, deu 10 segundos de oração, falei: senhora, me desculpa, não tem como orar para a senhora, porque Deus tem um tratado com a senhora, eu não sei o que é. Na verdade, sabia, veio à tona depois, mas você expõe a pessoa no meio de todo mundo. Discernimento. Às vezes você vai ver as coisas como a prova do Espírito Santo com você. Às vezes você vai saber as coisas, não é porque você sabe, não é porque você tem como, que você deve. Esse tato, essa confirmação, esse direcionamento de Deus é muito. Quanto mais confiança e liberdade você tiver com o Espírito Santo, mais experiências verdadeiras e intensas você vai receber. Se você recebe uma profecia, você recebe uma mensagem, você recebe um dom, você exercita mal esse dom, você vai ter acréscimo de azeite em você, Vasco? Não. Você vai fazer mau uso. Então, orar, pedir direcionamento, pedir orientação de como nós vamos praticar, como nós vamos exercer o que Deus deu para a igreja. Ele não deu para a Dalila, não deu para o Cristiano, não deu para mim, não deu para a pastora Vanessa, ele deu para a igreja dele. Quanto mais intensidade você tiver, é para a edificação da igreja dele, é para a glória do nome dele. Então, esse fogo é muito bom. Queimar, arder a presença de Deus é bom demais, é intenso, muito maravilhoso. Mas este fogo que ele está falando aqui, este capítulo, a respeito da promessa do Espírito Santo, é purificação. Este aqui é purificação. Existe o fogo, existe o arrepio, existe aquela chama ardendo de vontade, a sensação de poder estar pleno, tanto que ele fala revestimento de poder. Estais em Jerusalém até que seja revestido de poder. Como está cheio de poder, não é fácil para nós que somos humanos. Não é. Não vai ser. Estar ciente ainda que você não vai se beneficiar diretamente disso, que você recebeu isso, que é para ser servo, que é para ser entregue na igreja, é maior ainda. O processo de aperfeiçoamento desse dom na sua vida é maior ainda. O processo de liberdade que você vai ganhar para a intensidade dele é maior ainda. Então nós vamos parar hoje isso aqui. Nós vamos retornar na próxima segunda-feira nesse trecho. Justamente nesse trecho. Porque as pessoas estão confundindo este fogo. Nós temos que orientar essas pessoas no sentido de que não fica no raso, não se deixa perder o controle, entenda, repasse com ordem, decência, cresça nesse Espírito Santo e tenha mais intensidade ainda. Só falar em línguas é bom, falar, entender, interpretar, entregar a profecia é melhor ainda. Mas se você se contenta com o primeiro, se perde o controle,
Pastora, uma coisa que eu admiro nela, ela acaba de falar em línguas, ela revela para a pessoa. É assim. É assim. Não adianta nada. Fica meia hora, 40 minutos, falar 1000 palavras. Se não edificar ninguém. Se não edificar ninguém. A pessoa que fala aí para mim. Como? A pessoa fala em línguas. E não tem o discernimento? Tem. Não tem. Não tem? Ora para que entenda. É a normativa de Paulo. Ore para que entenda. Ore para que entenda. Ore para que entenda. Por isso que eu estou falando do raso. Porque se você fala, você tem capacidade de entender. Não tem? Vai ler a Bíblia. Vamos ler. Nós vamos passar por isso. Tem capacidade sim. Se você fala, você tem que ter capacidade de entender o que você está orando. Porque se você não está entendendo o que você está orando, você não tem contato com o seu Espírito Santo. O Espírito do homem conhece o homem, o Espírito de Deus conhece o Espírito de Deus. Então, se você não está entendendo a conversa ali, está fora de sintonia. Você está tocando FM, você está lá na AM. Então, a oração é para o aperfeiçoamento dos dons. Tem que entender isso. Tem que entender. É isso justamente que nós estamos querendo chegar. Aperfeiçoamento dos dons. Dom de cura. Hoje tem poucos por causa da fé, que é necessário muita fé para poder impor a mão numa pessoa e falar assim, vai se curar. Mas para isso é necessário estar alinhadinho ali, ó, tocando a mesma sintonia. Porque se você falar com uma pessoa, você vai ser curado e ela não for, para a pessoa, para quem está fazendo a entrega, é muito perigoso. Você mata a pessoa. E a pessoa depois fica com medo. Eu falei e não aconteceu. Eu falei e não aconteceu, e agora? Aperfeiçoar nos dons. Bom, vamos encerrar por hoje. Eu agradeço a presença. Os slides eu vou estar disponibilizando no grupo. Ao final de tudo, nós estaremos fazendo a entrega da apostila. Para quem quiser estudar, para ter o material. Tá? Então, os slides eu vou estar disponibilizando. Se tiverem ideia de acréscimo, por isso, poderia ter colocado aqui, será muito bem-vindo. A ideia é estar fazendo isso outras vezes, inserindo mais. Esse estudo aqui já é fruto de um outro estudo que eu fiz no passado, já melhorei bastante. Então, pretendo estar melhorando mais ainda. A ideia é que a igreja esteja no mesmo nível de fé, nível espiritual. Satanás tem que se sentir incomodado. Tem que se sentir incomodado. Boa noite, a paz do Senhor. E ordem.